Boa tarde a todos. Eu sou Cláudia Carneiro, assistente social, e hoje estamos aqui para entrevistar no programa Café com Prosa, do Instituto Droma Romani, com o tema Igualdade Racial. Ocupação de espaços já conquistados, uma personalidade destacada da luta pela igualdade racial no Brasil e no mundo. Nosso querido professor, doutor Ivani dos Santos, que também é babalaô do candomblé e dedicado ao culto de Ifá, que tem uma história de vida que poderia ser um verdadeiro best-seller, da superação pessoal em meio das adversidades do meio em que nasceu e cresceu. Um homem que é exemplo de que a vontade individual direcionada para o caminho do bem comum, para atingir grandes realizações pessoais e coletivas. Muito boa tarde, doutor Ivani, seja muito bem-vindo ao nosso Café com Prosa, né? E é uma honra recebê-lo aqui, enquanto saboreamos o nosso café. delicioso café. Com certeza. Seja muito bem-vindo. Bom, primeiro eu que agradeço a vocês, né? Por mais uma vez estarmos aqui dialogando e num cenário, digamos que nós atravessamos um momento muito difícil no país. Sim. E continuamos ainda com essas trevas, né? Vamos assim dizer, tentando nos ameaçar. Então, é muito importante os homens de bem, as mulheres de bem, né? Ou as pessoas de bem, estar sempre dialogando e procurando criar uma atmosfera de respeito, diversidade, de liberdade, em defesa da democracia e ao Estado laico. Então, toda vez que me convidam com esse espírito, eu acho muito importante que nós possamos trocar as nossas ideias e as nossas possibilidades, estarmos juntos construindo uma sociedade brasileira cada vez melhor para todos, todas e todos. Muito bom. Bom, vamos iniciar a nossa entrevista com o seguinte tema. Para sua abordagem mais profunda, a Organização das Nações Unidas, a ONU, promulgou, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração enfatiza a igualdade de direito entre todos os seres humanos, independente de raça, cor, religião, nacionalidade ou gênero. Passados-se 75 anos, podemos dizer que a democracia racial ainda é um mito. Explique-nos, doutor Ivani, fique à vontade. Bom, primeiro, vamos observar por que a ONU estabeleceu essa declaração em 1948. Ela vai estabelecer após a Segunda Guerra Mundial e depois das atrocidades que o Hitler fez com relação à comunidade judaica. Esse é um aspecto importante. Mas vamos observar que quando ela vai promulgar essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, você tinha no mesmo momento da promulgação da legislação o apartheid na África do Sul. Então, quem eram os seres humanos para as Nações Unidas? Porque isso não se aplicou imediatamente à política de segregação racial na África do Sul e as atrocidades que se faziam na África do Sul contra as comunidades africanas daquele país. Isso me lembra que também, quando vai se discutir a questão da universalidade dos direitos, que isso é anterior a 48, né? Isso é uma construção feita a partir do século XVIII e XIX. Você vai ter, posteriormente, nessa discussão, o evento da escravidão.
Então, você não está atribuindo humanidades aos africanos, nem tampouco aos asiáticos, né? Você está atribuindo essa humanidade, essa universalidade, àqueles descendentes de ocidentais da Europa. Essa é uma noção de humanidade. Mesmo assim, algum grupo, como os Romanes, também não era considerado humanos. Tanto também que eles são vítimas na Segunda Guerra Mundial do Hitler. Então, a Declaração Universal, será que ela, de fato, atingiu a todos os humanos de todo o planeta? Ou será que nós entendemos como humanos todos os povos que existem sobre a face da Terra? Não é verdade que isso se dê. Inclusive, olhando essa questão da desumanização que se fez dos africanos, a questão da escravidão. Olhando, e a questão racial, ela vai se tornar mais latente justamente no século XIX, quando nasce o racismo científico. Porque até então era os diferentes, os que tinham profissão de fé, de cultura, de expressão espiritual diferente aos europeus. Estou falando de um centro católico, século XV, século XVI, a bula papal, que manda que se escravize os sarracenos e tome suas terras, e, consequentemente, isso vai virar um dos argumentos importantes para a escravidão dos africanos nas Américas, em especial aqui no Brasil. E vamos ver aqui mesmo essa noção de humanidade. Todos nós aqui, os nossos antepassados, aqui, os nossos ancestrais, estão submetidos a ordenações filipinas, que, na verdade, era imposto aqui a fé católica, e quem não tinha essas práticas do catolicismo eram considerados heréticos, consequentemente era punido, né, pela Santa Inquisição. E aí vai entrar os judeus, vai entrar os romanos, vai entrar os indígenas, vai entrar os africanos e seus descendentes. Então, há um modelo de humanidade promulgado. Consequentemente, surge mais forte no século XIX a questão do racismo, né? Que perdura até os dias de hoje. Se observarmos hoje, voltando para hoje, os eventos que têm acontecido, inclusive na Europa, com relação ao Vini Júnior, que está jogando agora, né? Ou de você apresentar a banana para os negros que estão em campos, ou fazer o gesto de macaco, né? Como se fossem macacos, isso, obviamente, começa... essa ideia, essa ideologia de humanização se torna presente nos dias de hoje. Basta ver os campos de futebol na Europa. No Brasil é diferente? Não. No Brasil não é diferente. Se tornando, inclusive, na medida que você tem um país, o IBGE acabou de dizer agora, essa semana, né, que os negros passaram a ser 50%, 55% da população brasileira, até anteriormente não era isso, né? Isso é a partir da luta do movimento negro nos anos 80, 90, né? E no ano 2000, que passa a incluir o dado racial como dado importante para as pesquisas, e você vê que toda vez que tem um ataque racista, ela é baseada na desumanização dessa comunidade. Então, racismo é uma coisa muito forte, muito presente, assim como a intolerância religiosa. Ela faz parte da subjetividade da construção social do país. E as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Então, quando ela se torna uma manifestação pública, e a reação a esta manifestação pública, né, aí a questão racial ou a questão da intolerância, ela se torna muito visível para todos, todas, né, e todos. É importante observar que aquilo que está fora do padrão europeu, né, ou seja, as identidades
africanas, as entidades asiáticas, ou de grupos como os romanos. Engraçado, né? Porque são ocidentais, né? Incrível que pareça, né? Mas são nativos, obviamente, né? E, consequentemente, mantêm suas tradições, que são suas tradições milenares da relação social, cultural e política dos seus povos, que não se adaptaram ainda a essa lógica da universalidade. Existe uma série de subjetivos pejorativos que se impõem a esses povos. Consequentemente, também, sejam os asiáticos, obviamente, né? Os muçulmanos, né? Mesmo os africanos, os não africanos, com essas identidades que ele tem, ou seja, os indígenas no Brasil, ou seja, consequentemente, também os budistas. Né? Então, pela lógica ocidental cristã, né? Que é a hegemonia no país, né? Dos cristianismos, né? Dos vários grupos cristãos, consequentemente, o preconceito e a discriminação surgem como força, né? De perseguição a esses grupos. E, de consequente, também de atitudes sociais de agressão, de ódio, né? De racismo, obviamente, ou de homofobia, né? Ou também de gênero, no caso das mulheres, a pauta das mulheres. Então, são questões que a gente tem que observar. Isso faz parte dessa construção do que é bom, do que é mal, do que é humano e do que não é humano. Então, há um modelo de humanidade. Eu costumo dizer que tem humanidades, no plural. Então, se eu olhar os africanos, tem várias humanidades. Se olhar os asiáticos, são humanidades com configurações totalmente diferentes. Se olhar os romanos, são mesmo muito claros e brancos, uma boa parte deles, né? Mas são humanidades totalmente diferentes de um contexto de imposição hegemônica eurocêntrica, né? E se olhar mesmo na própria Europa, né? Embora é um discurso universal que se tem, né? Você universalizou, você criou um único modelo, esse modelo, às vezes, ele é opressor quanto à diversidade. O correto é entender que nós temos humanidade, nós temos uma diversidade na humanidade. Se não entendermos isso, e você querer impor um único modelo, consequentemente, o racismo passa a ser um instrumento de perseguição, né, a essa diversidade, e a intolerância religiosa também. Doutor Ivani, a Cláudia perdeu o sinal por algum motivo. Enquanto ela tenta recuperar, eu vou aqui, como senhor da instituição, eu, Ariel Múnia, vou dar sequência à nossa entrevista. Então, nessa sequência, vamos perguntar agora sobre o que a Constituição da República Federativa Brasileira, de 1988, enfatiza em seu artigo 5º, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Apesar do estabelecido na lei internacional, já citada na nossa primeira questão que dirigimos ao senhor, e nesta nacional, o chamado racismo estrutural no Brasil segrega negros e brancos em classes sociais diferentes, dificultando o acesso da população negra a serviços básicos de educação, saúde, segurança e ao emprego digno. Os movimentos, entretanto, os movimentos negros e outros movimentos pela igualdade racial, falam da necessidade de uma reparação histórica. Porém, em que bases, doutor Ivani, esta reparação histórica poderia realmente se materializar? Em que bases ela se daria? Vamos observar, muito interessante a questão que você levanta, e vamos olhar que isto é um direito formal que está na Constituição de 88. Mas vamos voltar na história do Brasil. O Brasil, na colônia e parte do Império, o Código Criminal e as ordenações filipinas, que
criminalizava as nossas práticas espirituais, culturais e sociais. Ok? Não tinha direito político, porque era a escravidão. Estou falando de um país que viveu mais de 350 anos de escravidão. Ou melhor dizendo, da utilização da mão de obra dos africanos escravizados. Ok? Então, isso tem que ser observado. Quando vem a Constituição de 1824, a primeira Constituição do Império, e é um diálogo e uma forçação de barra, inclusive, dos maçons, e muitos eram calvinistas, né? Muitos eram reformados, protestantes, o diálogo com Dom Pedro, né? Quem traz as ideias iluministas, ideia de república, igualdade, liberdade, é a maçonaria, é muita gente ligada à maçonaria, ou quem não era maçom eram pessoas, filhos de escravocratas, que estudaram na Inglaterra e na França, ou medicina, ou direito, né? Alguns que estudavam em Coimbra vinham com as mesmas ideias, ainda de manter a escravidão, mas a maioria dos que estudaram nesses países não, até porque foram sensibilizados pelas ideias iluministas, a ideia de república, inclusive. Né? E a maçonaria vai cumprir um papel importante aqui no Brasil. Então, no diálogo com Dom Pedro, né? José Bonifácio é um exemplo, né? Tipo disso, você consegue a Constituição de 24, que vai reafirmar a Igreja Católica como religião oficial e vai permitir cultos nas casas, no privado, em casa, e não em templos. Mesmo assim, não se aplica aos escravizados. Ele nem vai se aplicar também os negros libertos. Não vai se aplicar aos indígenas. Consequentemente, os romanos, que existiam no período também, não ia gozar desse direito. Ok? E vamos observar que logo em 1830, as práticas, inclusive da capoeiragem, aparece isso no Código Criminal. E vamos entender que, posteriormente, você tem a famosa abolição, que não aboliu nada, mas a abolição, que também é muito mais formal, e não criou nenhuma condições de reparações, nenhuma condição de acesso ao mercado de trabalho, à escola, à habitação, à saúde decente. Não, pelo contrário. E vamos observar que logo depois da abolição você tem a República, em 89, e a primeira ordenamento jurídico da República é o Código Criminal, de 1890. No seu artigo 156, 157 e 158, vai criminalizar as nossas práticas de saúde, de cultura espiritual, social. Era crime. O maior exemplo disso são os objetos que estão no Museu da República agora, que saíram do Museu da Polícia e foram para a República. É a maior prova de perseguição desse grupo. E assim como de outros grupos, né? Mas o nosso é a maioria. Sambista, todo mundo é perseguido. Código Criminal. A formalidade de liberdade aparece na Constituição de 1891, é que nasce a Constituição da República. O Código Criminal nasceu antes. Certo? Então, há toda uma repressão feita pelo Estado brasileiro. Se tem um grupo que é perseguido formalmente, legalmente no Brasil, né, somos nós. É interessante que, se você pegar esses objetos que estão no Museu da República, se você levar para um tribunal internacional, entendeu? Você criminaliza a República Brasileira, o Estado brasileiro. Mesma coisa só da escravidão, a República formalmente legal. Se a escravidão foi legal, a escravidão era legal, era um estatuto legal no Brasil. Por outro lado, a perseguição às comunidades negras, à sua cultura, à sua saúde, né? Sua prática de saúde e tal, também foi lei. Perseguição legal. E ainda há um outro advento que cria, né? E, devido ao alto desemprego, que é a lei da vadiagem. Então, observa que não está na Constituição, está no Código Criminal. Então, embora diga que todo mundo tem o mesmo direito, todo mundo tem o mesmo acesso, isso é muito formal. Não é diferente, embora eu lutei pela Constituição de 88, eu e outros grupos, né, lutamos contra a ditadura, consequentemente, né, eu quero pular 46, mas chegar em 88. Mas, na verdade, essa
esse direito formal, ele nunca se tornou uma prática das políticas públicas, por mais que se tenta, né? É um grande debate, inclusive, é sobre isso. Você observa o governo que passou agora, ele era contra isto, né? Ele não defendia, né, essa forma, pelo contrário, ele defendia um privilégio. Então, a sociedade brasileira, primeiro, ela tem que entender o que foi a escravidão, porque nem todo mundo sabe o que é a escravidão, né? Esse cara me surpreende, como as novas gerações, acho que não tem nada a ver com a escravidão, né? Porque alguns são, de fato, descendentes de senhores de escravo, mas tem gente que é filho de imigrantes, que é posterior, né? Que é também a ideia da própria eugenia, a ideia de você trazer brancos para poder embranquecer o Brasil, porque a população negra é a maioria naquele período. Então, elas têm dificuldade de compreender isso. Então, as reparações por nós defendidas, elas são reparações devido justamente ao que o Brasil não fez por conta do processo escravocrata. Lá atrás tinha um projeto, né, o próprio Luiz Gama defendia isso, defendia a escravidão com a reforma agrária. O Nabucco falou um pouco também sobre isso. E não foi feita a reforma agrária. Porque se tivesse feito a reforma agrária e os negros tivessem acesso à terra, foram proibidos em 1850 pela lei de terra, né? O privilégio da terra, quem teve não foi a população negra, né? Se tivéssemos acesso, talvez a realidade do Brasil seria outra, né? Talvez quem estaria pedindo cota eram os brancos, né? Então, esse é um detalhe importante ser observado. Então, toda a construção social que vem pela República é uma construção social, política, econômica e cultural, porque as ideias liberais elas trazem, né, uma ideia de construção política liberal ocidental, foi de exclusão dessa população. Por isso que as reparações é um ponto importante a ser discutido, né, no país. Você observa, se você olhar os espaços de poder da sociedade brasileira, a população negra é minoria. Embora ela é 55% agora da população, ela não se está representada no Congresso Nacional. Dou um exemplo típico. Ela não é representada nas instâncias do judiciário, ela é muito pequena. Coincidentemente, hoje eu fui, é aniversário do BNDES, eu fui lá convidado para o BNDES. É um banco que parece que eu estou na Suíça, né? É um banco que me parece que eu estou na Alemanha, né? Ou que eu estou na Suécia, porque é um banco onde a presença negra como técnico, né? Não digo nos serviços gerais, mas como técnico, é uma minoria. Então, como é que você está numa estrutura social brasileira, num país, né, onde você tem uma população negra considerável, e agora, mais ainda, devido ao advento das cotas, você tem uma presença negra nas universidades, com mestrados e doutorados, inclusive, e não consegue se representar nessas instituições. E a reação à cota é enorme. E mesmo as pessoas brancas, que às vezes querem ser legais conosco, né? Você já ouviu agora o branco antirracista, né? A prática não é antirracista. Eu dou um exemplo típico. Acabamos de lançar, há 2 meses atrás, na eleição do RJ, onde eu sou professor lá, na Escola Comparada, uma chapa negra para discutir a reitoria, para poder disputar a reitoria. A outra chapa, que era um homem branco e uma mulher branca, ela se dizia que ela era antirracista. Que ela era antirracista, quer fazer tudo isso aqui e tal, porque era o debate, né? Ela ganhou as eleições. E era visível que eles ganharam as eleições. Embora perderam os alunos, mas ganhou as eleições. No processo democrático está tranquilo. Essa semana, eles tornaram pública, a semana passada, a composição das subreitorias. Não há um negro ou uma negra. E eles são antirracistas. Percebe? Entendeu? A formalidade e o discurso são a mesma coisa. Transformar de 88, ela é avançada. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei super avançada, eu participei da construção do Estatuto, né? Mas tornar aqueles direitos em práticas sociais, em políticas públicas para esta população é que é a dificuldade da sociedade brasileira. Então, ela é uma sociedade que ela mantém privilégios. E, ao manter privilégios, os beneficiados, na sua ampla maioria, numa sociedade de estrutura branca, o racismo estrutural, como se fala, nesse sentido, ou seja, no campo religioso, no campo político,
no campo social, no campo cultural, né, é de uma população branca, em detrimento da maioria negra. Isso não está na legislação, impressionante isso, mas está nas relações sociais, está na subjetividade. Muito bem, doutor Ivani. Agora parece que a Cláudia recuperou o sinal. Cláudia, você nos ouve bem, Cláudia? Pode continuar da terceira pergunta, tá, Cláudia? O doutor Ivani concluiu a respostinha da segunda. Então, agora com vocês novamente. Qualquer coisa, estou por aqui. É breve. Está mudo. Cláudia, tem que abrir o seu microfone, está muda. Agora Desculpa. sim. Mais uma vez, desculpa, porque a internet aqui caiu. Bom, vamos lá. Doutor Ivani, o racismo estrutural, ele é definido como aquele que não é explícito, em um preconceito, uma discriminação claros e distintos, que está enraizado na sociedade, enraizado nas bases da sociedade brasileira e perceptível apenas aos olhos meticulosos que enxergam na discrepância de renda, ela de empregabilidade e de marginalização da população negra. Em relação à população branca, as evidências desta forma de discriminação portanto, pelo fato de que o Brasil não haja um projeto oficial de segregação entre negros e brancos. Existe um cenário ideal para a discriminação de uma ideologia ou mito de que vivemos em uma democracia racial? Bom, primeiro, tentaram construir esse mito, né? Esse mito ele vai ser forjado a partir de 1930. Ele já existia, mas em 30 é que vai se tornar como uma política oficial a ideia de você ter a mestiçagem, né? Porque a mestiçagem é uma ideia condenada pelos eugenistas, mas também era uma ideia que eles achavam que, pelo caminho da mestiçagem, se ia desaparecer com a comunidade negra do Brasil, e não ocorreu isso. Né? Então, temos que compreender que o mito da democracia racial ele tentou mascarar como se o Brasil fosse um país perfeito, fosse um país que todo mundo, todas as raças, todo mundo vivia igual, né? Na história oficial você aprende que o Brasil é formado por 3 raças, branco, negro e amarelo. Né? Isso nunca existiu, na verdade. Mas criou uma naturalização do racismo. É uma naturalização. Tanto que o grande problema até os anos 80, 70, 80, quem criava dificuldade era quem dizia que tinha racismo. Né? Mas, se você observar na história do Brasil, sempre houve resistência da comunidade negra. Sempre as condições de vida, as condições de falta de educação, de saúde, de habitação, de trabalho, que era imposta à nossa comunidade. Sempre houve. Resistência negra tem desde a época da escravidão. Né? E vai ter mais forte ainda após a República. Você vai ter muitas falas, muitas pressões, muitas revoltas, que chamavam de revolta, digamos, até algumas que houveram no Brasil, que não é contada. Então, nunca houve uma conformidade com as condições de vida que os negros e as negras levavam no país. Mas, pelo contrário, a história oficial e a lógica da repressão oficial era nos manter num lugar, né, de dominação, consequentemente, como se fossem criminosos. Isso já existe. E essa naturalização, como se todo mundo é igual e não tem racismo. Aí, se observar a Frente Negra nos anos 30, né, ela vai justamente dizer o contrário. É em São Paulo, a história da Frente Negra brasileira. E ela foi organizada em vários lugares do país. Se você for ver a experiência do Teatro Experimental do Negro, que vai discutir e denunciar a falta na cultura, principalmente na área do teatro, de atores e atrizes negros, é importante.
E a preocupação que se tinha desde o final do século XIX na educação da comunidade. Sempre houve experiências das irmandades, experiências importantes no país, que nunca foi levado em conta. Essa invisibilidade, o racismo é tão peculiar que as lutas ficaram invisíveis, ou ficava como se fosse uma coisa chata que os negros queriam, ou importar uma luta dos Estados Unidos para o Brasil dos anos 60, que havia muita acusação sobre isso, como se não houvesse um problema racial no Brasil. Então, sempre houve. A tarefa do movimento negro da minha geração foi desmistificar a democracia racial brasileira. Isso nós conseguimos. Primeiro foi desmistificar. Ok? E o Brasil era engraçado que não tinha ninguém racista. Ninguém era racista, né? Até hoje, se tu vê quando a pessoa pega uma atitude racial que é a briga, né? Vai para o judiciário e tal, e o cara vai dizendo, a minha avó era, né? A minha avó, a minha bisavó, a minha mãe de leite, né? Eu tenho o meu melhor amigo. Sempre foi assim. A sociedade se comportou. Mas quem conhece qualquer dados, né, empírico em qualquer área desse país, os negros estão em desvantagem. Foi uma vitória nossa durante a conferência de Duba, quando no governo Fernando Henrique, nós, numa conversa com o presidente do IPEA, Roberto Martins, fizemos que se incluir o dado cor, que já era uma reivindicação do movimento negro antiga. E aí, quando foi botar os dados, seja na relação de educação, de saúde, os negros estão em desvantagem. A estatística de que nós somos maioria é quando nós somos assassinados ou presos. O sinal do doutor Ivanir travou um pouquinho. Vamos aguardar retornar o sinal adequadamente. Vamos aguardar o doutor Ivanir recuperar o sinal digital que foi interrompido. Vamos aguardar um minutinho, ele vai conseguir recuperar. Enquanto o doutor Ivanir tenta recuperar o seu sinal, Cláudia, você me escuta bem? Sim, escuto sim. Bom, então, diante das considerações do doutor Ivanir, até o momento, existem algumas considerações importantes ainda a serem feitas. Nós podemos entender que a questão racial está, sim, atrelada
a complexas situações sociais enraizadas ao longo dos séculos, não só no nosso país, mas em todos os países do mundo. Como ele disse, a questão do que se considera humanidade, né? As leis que foram criadas, se elas contemplaram toda a amplitude desta humanidade que estamos inseridos, né? São considerações muito importantes que ele fez, e permita a Deus que ele consiga recuperar seu sinal para nós podermos dar continuidade nesta entrevista tão proveitosa, né, tão educativa com ele. E depois podemos estabelecer uma sequência de assuntos desta área, né, da área da igualdade racial, que envolve todos os segmentos de representantes étnicos, né, da própria humanidade. Como ele disse, os indígenas, os negros, os asiáticos, os brancos. Então, esperamos poder dar continuidade com estas exposições do Dr. Ivanir. Graças a Deus conseguiu recuperar o sinal, Dr. Ivanir. Podemos dar a sequência. Sinalzinho seu já recuperou, né? Ótimo. E aqui? Seu sinal já está melhor. Ok. À vontade, doutor Ivanir. Pode dar continuidade na sua preciosa explicação. Estamos aqui atentos. O racismo no Brasil era uma coisa muito comum, né? Muito na subjetividade das pessoas. Por exemplo, há pessoas brancas no Brasil que nunca estudaram com pessoas negras em igualdade de condições, em nenhum lugar. A única relação que alguns setores têm com essa comunidade é de forma de empregado, né? Ou seja, empregado doméstico, ou seja, porteiro do prédio, ou seja, faxineiro. Mas em igualdade de condições do bancos escolares, a gente nunca, né? E aparentemente parece que a democracia racial é tão perversa, de uma certa forma, embora não está na legislação, quanto foi as relações na própria África do Sul. Tanto que o conflito vai se estabelecer quando os negros entram na universidade pública, num número maior. Então, virou um conflito. Quando vai para o mercado de trabalho, quais são os conflitos hoje que têm mais crescido? É quando a população negra começa a circular no espaço de consumo, né? E ele é olhado como suspeito, e ele é cidadão, exercendo seu direito, começa o rolo. Observe os conflitos que têm dado no shopping center com relação a isso. Aquilo que era silenciado, né? Porque antigamente o racismo tinha uma característica dele ser silenciado, né? Você aguenta calado porque a vida vai melhorar. Mas quando passa a ser... Aí é a tarefa do movimento negro contemporâneo, né? Quando ele começa... primeiro você tinha a lei Afonso Arino, que a pessoa pagava uma taxa para discriminar, né? Quando discriminava. Quando vem a lei Caó, que criminaliza, e até essa lei pegar, ela demorou, mas ela pegou, que o racismo é crime, obviamente começa a ter esses conflitos que você está vendo na sociedade brasileira. E, consequentemente, parte da população negra, não toda ainda, mas parte não admite ser tratado dessa forma. Então, é isso que torna público esses conflitos que nós estamos vendo aí, igual a intolerância religiosa, né? Então, mudou. O cenário brasileiro tem mudado. Não o suficiente como nós gostaríamos, mas tem mudado. E também aumentou o ódio pela internet. Você vê quando veio o advento da internet, né, que os covardes começam a se colocar de forma anônima, né, através da internet. Os grupos neonazistas cresceram no Brasil.
Eles são novos no Brasil? Eu acredito que não sejam novos. Esse sentimento não era novo. Ele se tornou ganhou mais publicidade nos últimos anos. Mas ele sempre existiu, de uma certa forma. Então, é o debate que está estabelecido hoje. E a responsabilidade de todos nós, negros e não negros, na sociedade brasileira. Muito bem, doutor Ivanir. Agora, dando a sequência, devido também à interrupção de sinal novamente da nossa entrevistadora, assistente social Cláudia Carneiro, podemos dizer assim, de forma simplista, que a mobilidade social significa o fenômeno em que um indivíduo ou um grupo que pertence a determinada posição social transita para outra posição social de acordo com o sistema de estratificação existente. Notando-se, dentro desta perspectiva, a mobilidade social horizontal, que permite a mudança de posição dentro de um mesmo estrato social, e a mobilidade vertical, onde o indivíduo ou grupo social muda de estrato social, podendo ser de forma ascendente ou descendente. Em outras palavras, subir ou baixar de classe social. Diante do exposto, doutor Ivanir, podemos dizer que reencontramos um cenário semelhante àquele observado quando analisamos, historicamente, a marginalização do negro, que chegou, em certo ponto, a ser um recém-regresso da escravidão, que, por não ter o preparo para competir, não ter a qualificação, o preparo para competir em um mercado de trabalho livre após a escravidão, a abolição da escravidão, não podia competir com o preparo do imigrante europeu, italianos e outros, em um processo de modernização do mercado produtivo na época, ele continuou a carregar o fardo da segregação social. O que fazer neste caso, doutor Ivanir? Observa que essa formulação ela comete uma série de erros de compreensão de dados históricos e de fatos históricos existentes na época. Primeiro, a população escravizada que veio para cá, ela era uma população, uma boa parte dela, embora tivesse uma condição de escravizados, de sacerdotes, de metalúrgicos, né, pessoas ligadas à questão da mineração, né, de nobres. É a primeira coisa. E que dentro do seu contexto étnico, do seu grupo, era uma elite, uma parte deles. E que ganhava uma grande sabedoria. Não vamos confundir o acesso ao português, aquela língua falada, como se esses grupos fossem inferiores, que eles não eram, foram inferiorizados, diferentes. E vamos observar que boa parte dos portugueses que viviam no Brasil quem veio para cá no primeiro momento foram os degredados, era uma escória de Portugal. Eram criminosos em Portugal, veio comprar terreno de degredo no Brasil, então não eram nobres. Então, essa é uma outra coisa que tem que ser observada. Né? Senão parece que o Brasil era só tinha letrados, doutores e tal, e não é verdade. Não é verdade. Então, a boa parte da população que estava aqui era pior, embora eram senhores de escravos, mas nas relações de poder ocidental, tudo isso existia, mas do ponto de vista da sabedoria, do acesso, eram inferiores. Uma boa parcela que estava aqui. Isso é um aspecto que tem que ser observado. Estava aqui. A outra coisa mesmo os imigrantes que vieram depois, não veio engenheiro para o Brasil, não, gente. Vieram italiano do interior lá da Itália, né, de excesso e tal, que queria trabalhar na terra, entendeu? Não veio para cá médicos, engenheiros para construir o Brasil, não é verdade. Alguns poderiam até ser, mas a maior parte não eram. E na escravidão ainda, você tinha negros letrados mais do que muitos brancos no Brasil. Alguns. Eu dou um exemplo de André Rebouças. Ele estudou justamente na França e estudou em Londres. O cara que vai criar boa parte da malha ferroviária, né, do país no século XIX.
André Rebouças, né? Você tem o Juliano Moreira como médico. Olha como é que a invisibilidade é muito importante. Vai modernizar a psiquiatria no Brasil. Você tem o padre José Maurício como músico. Gente, não se fala na arte brasileira se não levar em conta o papel dessa composição, ou africanos livres, né? Ou seus descendentes na sociedade. Não, os dando patrocínio. A imprensa é criada pelos negros no Brasil, foi os portugueses. Entende como é que é totalmente diferente a lógica de compreensão? A outra coisa é quando acaba a escravidão e as leis que vão de privilegiar os brancos no Brasil. É diferente. Quando universaliza o ensino primário. Então, houve uma estratégia, justamente por causa da fala do Gobineau, que foi embaixador da França no Brasil, é um dos pais da eugenia, dizer quando esse país for um país de maioria negra, não seria um país moderno, né? Aliado àqueles que estudaram na França e na Inglaterra, de ideias eugenistas. Então, não vamos confundir isso como se não tivesse acesso, não houve preparo. Pelo contrário, houve uma legislação e uma imposição na sociedade do lugar de negro, tanto que foram para as favelas, foram para vários lugares. O sinal do doutor Ivanir travou um pouquinho. Vamos aguardar ele recuperar. Cláudia, por favor. Você conseguiu recuperar o seu? Abre o teu microfoninho. Por favor, vamos aguardar o doutor Ivanir recuperar novamente o sinal para ele concluir esta resposta. Sim. Hoje a internet está um pouquinho instável, né? Olha só, tá difícil. Está instável hoje, mas, graças a Deus, dá para nós darmos continuidade aqui. Em outras oportunidades, com maior estabilidade digital, teremos, assim, a entrevista de uma forma sequencial, sem interrupções. Sim. Daqui a pouquinho ele consegue novamente recuperar o sinal e volta para concluir. Na próxima perguntinha, já será a quinta, tá? Uhum. E será a pergunta da conclusão da entrevista. Então, ele conseguiu voltar e você fez a quarta para ele, né? Conseguiu. Eu já fiz a quarta perguntinha, agora a próxima é a quinta. Aí, Ok. conseguiu voltar. Conseguiu recuperar o sinal, doutor Ivanir. Ele recuperar o áudio e dar continuidade na resposta. Aí, conseguiu. Doutor Ivanir, com o senhor. Bom, vamos lá. Eu estava falando do século XX. Você tem um deputado federal eleito no Rio de Janeiro chamado Monteiro Lopes. Século XX, 1910. Ele é eleito em 1905, como se fosse cargo de vereador no Rio, depois ele é deputado federal, justamente com a... E ele foi negado posse dele pelo Partido Republicano. E houve uma campanha no Brasil todo
no Brasil todo, para que ele pudesse tomar posse. Ele toma posse, ele faz campanha dizendo-se negro e socialista. Isso no início do século XX, você não tinha partido comunista no Brasil. Negro e socialista. E ele vai tomar posse em 1910, né? E vai, no 1º de maio, e vai apresentar no Congresso Nacional, 1º de maio como feriado nacional, ele vai apresentar o salário mínimo e a jornada de 8 horas de trabalho. Isso é no início do século XX, ninguém fala sobre ele. Ok? Então, dizer que tem vários personagens na história, a história pagou por isso. Então, aparentemente, acha que não tem. Ok? Tanto que a grande conclusão hoje é justamente porque nós temos uma abolição inacabada, uma abolição que não deu conta, né? E hoje você tem uma população negra mais bem instruída, vamos assim dizer, que entrou na universidade nas várias áreas, né? Que não entrava, medicina era difícil, engenharia era difícil, a lei de cota é um avanço muito grande da nossa geração, dos direitos da nossa população, e começou os conflitos. E observa que, primeiro, dizer que quando os negros entrassem na universidade por cota, ia diminuir, ia baixar a qualidade da universidade. Não aconteceu. E eles não conseguiram dar conta. Hoje tem várias avaliações que são melhores até do que não entraram por cota. Porque vestibular nunca mediu a inteligência de ninguém. O vestibular mede instrução, medir a instrução. Entendeu? Então, se o cara teve uma escola melhor, você está medindo isso. Não está medindo a inteligência. Né? A questão é de acesso. Se você constrói a possibilidade de acesso, o acesso mostra que não é bem isso. E mesmo na questão da mobilidade social, observa que o racismo passou a ser mais forte quando os negros começaram, então, a entrar em outros espaços que eles não entravam. E observa a ironia do destino. O Vinícius Júnior é milionário. É um jovem negro rico. Ou não é? Certo? E nem por isso deixa de ser alvo do racismo. Percebe? A mobilidade não impede o racismo. Pelo contrário, a mobilidade ela se expressa muito mais quando você entra nos espaços que você não estava antes e alguém acha que perdeu espaço. Quando a classe média começou a ser, todos da classe média perdeu espaço no vestibular por conta da cota, acirrou a questão. Olha só o problema. Ok? Então é de espaço. A briga continua mais ainda se a rapaziada for beijar as meninas brancas na escola ou os meninos brancos. Se levar em casa, a confusão canta. Todo mundo sabe que é assim. Ninguém é racismo até entrar dentro da família. Entendeu? Ou não tem esses conflitos como que essas relações raciais, sabe que isso não existe, de fato. Então, é disso que nós estamos dizendo. Então, não tem a ver com a estratificação como se fosse um povo que não tivesse preparado. É um povo que, mesmo não tendo instrução, as pessoas confundem instrução com inteligência. Instrução é uma coisa, inteligência é outra totalmente diferente. A instrução adestra a inteligência. Aparentemente, parece que os brancos são os mais inteligentes, né? Porque tem mais oportunidade, mais privilégio e tal, e não é verdade. Entendeu? Então, essa que é a confusão. Então, o Brasil perde muita oportunidade porque abre mão desses talentos. Observa nas comunidades como é que a turma faz para se virar chamada nas quebradas aí em São Paulo. A criatividade que essa população tem de sobreviver. Já viu um camelô? Como é que o cara canta, fala, convence? É um bom vendedor o sujeito, né? Entendeu? Se ele tivesse preparado para trabalhar em outro lugar, ia vender muito mais ainda. Porque é isso que eu estou dizendo. Olha o que é engenharia das escolas de samba, do carnaval. Duas festas do Rio de Janeiro são festas construídas pela comunidade negra para o visual negro. O carnaval e o Réveillon. Vão os brancos que criaram. Parte se apropriaram quando vira negócio. Então, não é verdade que a população negra não estava preparada. Não é verdade. Não tinha um projeto de Brasil, que agora está tendo que entender isso, a grande confusão que agora está tendo que entender isso, né, para poder dar conta. Inclusive, até vou dar um spoiler aqui para vocês. Eu sou autor de uma série que deve ir ao ar na Globoplay, chamado Resistência Negra, a história do movimento negro brasileiro, história política. Vocês vão ver isso tudo lá nessa série, de 5 episódios, que nunca foi contado, que ninguém conhece. Ok?
Então, é um pouco isso. Eu acho que nós temos que, juntos, trabalhar para construir uma sociedade mais inclusiva, mais respeitosa e lutar para manter a democracia e a diversidade desse país. Muito bom. Nossa. Bom, para concluirmos essa entrevista, doutor Ivani, podemos dizer que os indivíduos e os grupos, independente de suas raças ou culturas, ocuparam espaços sociais já normatizados para o acesso de todos em igualdade de condições. Dependemos de um processo educacional complexo do indivíduo e dos entes institucionais públicos e privados, no sentido que otorgue de maneira democrática, real e não utópica a oportunidade de capacitação adequada, indistinta, em todas as áreas do desenvolvimento humano. Bom, primeiro, a educação que oferece no Brasil não é uma educação. A escola instrui para o mercado de trabalho. Ela, na verdade, não educa. Primeiro é isso. Segundo, ela traz valores extremamente eurocêntricos. Ela não traz valores da diversidade que o país tem. Esse é o primeiro modelo de educação que nós temos que enfrentar. Basta ver a resistência que você tem à Lei 10.639, que fala da história da África, das culturas africanas, só do negro no Brasil, a cultura negra no Brasil. E é dos indígenas. Olha a confusão que se dá. Você tem uma escola que só ensina, eu sei muito mais da Europa do que qualquer outro lugar da África. Então, primeiro, essa educação eurocentrada, ela não tem mais lugar no Brasil. Ponto 1. Porque se você não aprende a diversidade na escola, você não aprende a respeitar o outro. Né? Você não aprende a respeitar o outro. Isso diz de todas as culturas. Então, essa educação formal, como ela é oferecida, ela não contribui para a democracia, para a diversidade, não contribui. Então, ela tem que ser modificada, obviamente. Estou falando de educação, estou falando de escolarização, estou falando de instrução. Segundo, a escola ela instrui para o mercado de trabalho. Esse mercado de trabalho também tem que ser mais diverso. Né? Então, você só pode ter uma sociedade refletida na medida da sua diversidade, em todas as esferas e áreas que essa comunidade tem, né? Ela pode se ver refletida. Observa agora a TV Globo. Você tem 3 novelas onde os negros e negras são protagonistas. Olha o efeito que isso tem na sociedade. Você não tinha isso antes. Então, essa diversidade tem que estar refletida não só na novela, tem que estar refletida em todos os cenários, tem que estar refletida nas empresas. Você tem empresa que você não tem negro como gerente, ou como chefia, como liderança, como você costuma chamar. Você não tem a Assembleia Legislativa de São Paulo, quantos negros e negras tem na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal? Olha o problema. Então, a tarefa de diversidade ela é muito longa que nós temos que construir. Somente uma sociedade diversa ela pode ter paz. Isso tem impacto na questão da criminalidade. Porque se você exclui, obviamente vai para onde essa galera? Essa juventude em potencial que podia estar sendo aproveitada e que a escola não dá conta dela. Né? Você tem uma educação que ela expulsa o garoto da escola, não mantém. Por isso que a questão da violência é muito presente no ambiente escolar. Não é por causa dos professores, é por conta de um projeto que você tem e de oferecer uma escola de qualidade, né? Para a nossa população em geral, os mais pobres em geral. Então, eu acredito que a educação é um dos caminhos. Ela não resolve tudo, mas ela, inegavelmente, é um caminho importante para a mudança. Não individual, de mobilidade individual, mas da sociedade em geral. Sim. Bom, queremos aqui agradecer, né, ao nosso querido professor, doutor Ivani dos Santos, pelo dedinho de prosa oferecido neste momento tão agradável em que desfrutamos de sua experiência e sabedoria luminosa, sempre à disposição da promoção da igualdade e da justiça social. Doutor Ivani, apesar da queda, né, da internet, queria aqui agradecer imensamente a sua presença e dizer que me senti muito honrada com a sua presença, com uma sabedoria assim incrível,
e nos aí uma grande explanação dentro de todo esse contexto que você nos trouxe aí sobre o que falamos aqui hoje. Esse dedinho de prosa que acredito que vai trazer uma grande... como muitas pessoas, a gente sabe que não conseguem ver a forma tão real como que o senhor nos trouxe aí. Muito obrigada mesmo pela sua presença e grande sabedoria. Eu que lhe agradeço a você, ao Ariel, um prazer toda vez que eu puder participar. E espero ver vocês aqui no dia 17 de setembro, que é a nossa caminhada pela liberdade religiosa, em Copacabana. Né? Que E maravilha! trago uma delegação do Instituto grande, porque é o momento da diversidade, de tudo que eu disse aqui, que eu acredito que a gente expressa nessa caminhada com pessoas de várias diversidades culturais, religiosas ou não com religião, né? Trabalhando para manter uma sociedade mais aberta, né? E mais democrática para todos nós. Eu que agradeço aqui, um abraço para vocês aí e estamos juntos. Muito obrigada. Eu já tenho a certeza e creio em Deus que vai ser mais um sucesso das grandes atividades e ações que o senhor já desenvolveu com as bênçãos dele, mais uma empreitada de sucesso. Esperamos, sinceramente, podermos estar aí pessoalmente. É um prazer. Então, muito obrigado. Até a próxima, doutor Ivani. Até a próxima, até a próxima. Tchau, Cláudio, até a próxima. Até a próxima. Desculpa.